Uma rapariga pobre devolve uma carteira cheia de dinheiro a um jovem bilionário, mas depois ele abre-a e lê. Desculpe, tirei uma nota para comprar pão para o meu irmãozinho com fome. Prometo que lhe pago de volta. Ele não consegue conter as lágrimas. Ricardo Moreira abriu os olhos ao som do alarme personalizado no seu quarto da penthouse. Mais um dia, mais uma manhã sob o céu cinzento de Lisboa, que ele observava através das paredes de vidro no 54º andar. 30 anos, bilionário e completamente só. 5 minutos depois, estava na sua passadeira de alta tecnologia, a correr para lado nenhum, tal como a sua vida, pensou ele, sempre a correr, nunca a chegar. Bom dia, Sr. Moreira. O pequeno almoço está servido e a sua agenda para o dia foi atualizada. A voz da governanta interrompeu os seus pensamentos enquanto ele limpava o suor do rosto. Não conseguia recordar-se do nome dela, embora ela trabalhasse para ele há quanto tempo? 1 ano? 2? Obrigado, dona. Maria José, senhor. Ricardo acenou embaraçado. Uma mulher preparava-lhe o pequeno almoço todos os dias, e ele mal sabia o nome dela. Sentado à mesa de jantar que poderia acomodar 16 pessoas, nunca usada para além de um único lugar, Ricardo folheava relatórios financeiros enquanto bebia sumo de laranja espremido na hora. A fortuna da Moreira Enterprises crescia milhões diariamente. Os números brilhavam no ecrã do seu tablet, mas não despertavam qualquer reação nele. Reunião do conselho às 9 horas, almoço com investidores às 12h30, entrevista para a Fortune às 15 horas, coquetel de caridade às 19 horas. Era a Sofia, a sua assistente, em alta voz. Ricardo murmurou uma confirmação, engolindo o último pedaço de tosta, sem lhe sentir o sabor. Alguma chamada da minha irmã? Não, senhor. Claro que não. A Catarina tinha cortado relações após a última discussão sobre o império familiar. 2 anos sem falar com a única pessoa que talvez compreendesse o que era ser um Moreira. O elevador privado desceu 60 andares em silêncio. Na garagem subterrânea, o seu motorista já esperava ao lado do Bentley preto. Bom dia, Sr. Moreira. Ricardo tentou recordar-se do nome do motorista também. Rui? Raul? Santo Deus! Quando é que ele se tornara este tipo de pessoa? A reunião do conselho passou numa névoa de rostos e números. Ricardo acenava nos momentos certos, fazia as perguntas esperadas. A sua presença era mais simbólica do que necessária. A máquina funcionava perfeitamente sem ele. No almoço com os investidores, ouviu risos falsos e elogios vazios. As pessoas à sua volta tratavam-no como uma divindade. Ninguém o contradizia, ninguém falava verdadeiramente com ele. É um visionário, Sr. Moreira. A sua estratégia para o mercado asiático é brilhante. Ricardo sorriu mecanicamente. Eles não estavam interessados nele, mas no seu dinheiro, no seu apelido. Ele era um ativo, não uma pessoa. A entrevista para a Fortune foi mais do mesmo. Como é ser o bilionário self-made mais jovem da lista este ano? Self-made. O termo quase o fez rir. Sim, ele tinha multiplicado a fortuna que herdara, mas chamar um Moreira de self-made era, na melhor das hipóteses, um exagero jornalístico. É uma grande responsabilidade, respondeu ele com a frase ensaiada. Às 18 horas, de volta ao apartamento para trocar de roupa para o coquetel de caridade, Ricardo parou em frente ao espelho. Um smoking perfeitamente talhado, um relógio de $500 mil no pulso, sapatos italianos feitos à mão. A imagem perfeita do sucesso. Então, por que é que os seus olhos pareciam tão sem vida? O telemóvel vibrou. Uma mensagem da Carolina, a modelo que o acompanharia ao evento, contratada pela equipa de relações públicas, claro. Uma relação real exigiria tempo, vulnerabilidade, coisas que Ricardo não tinha ou não sabia como oferecer. Preciso de espairecer, murmurou ele para o seu próprio reflexo. Uma decisão súbita tomou forma. Dispensou o carro. Ignorou as chamadas da Sofia sobre a sua ausência no coquetel. Pela primeira vez em meses, talvez anos, Ricardo Moreira caminhou sozinho pelas ruas de Lisboa.
As pessoas passavam apressadas, sem o reconhecerem fora do contexto de carros de luxo e guarda-costas. Era libertador. O ar fresco do início da noite, o ruído da cidade viva, tudo parecia mais real do que o mundo artificial em que ele vivia. 3 quarteirões depois, Ricardo percebeu que estava com fome. Não a fome social de restaurantes com estrelas Michelin, mas fome real. Na esquina, uma pequena pastelaria emitia o cheiro a pão fresco. A placa gasta e vermelha. Pastelaria do Antônio. Ele hesitou à entrada. Um lugar tão simples, sem reservas, sem valet, sem champanhe de boas-vindas. Ricardo não ia a lugares como este desde... Não se conseguia lembrar. Um sino tilintou quando ele abriu a porta. Algumas pessoas em mesas simples mal levantaram o olhar. O balcão de vidro exibia pães, bolos e sandes, sem nomes franceses ou italianos pomposos no menu escrito à mão. Apenas comida honesta. "Posso ajudar?" perguntou um homem de meia-idade com um avental branco manchado de farinha. Ricardo pediu um café e uma sandes de rosbife. Sentado a uma mesa de canto, o café veio numa chávena simples, muito diferente da porcelana a que estava habituado. Estava quente e forte, melhor do que qualquer expresso gourmet que já provara. "Primeira vez aqui?" perguntou o homem atrás do balcão enquanto limpava as mãos ao avental. "Sim", respondeu Ricardo, surpreendido pela conversa casual. "Sou o Antônio. Esta pastelaria tem sido a minha casa há 30 anos. Disse ele com um orgulho genuíno. Ricardo observou o homem. O Antônio não tinha carros de luxo ou jatos privados, mas havia algo nos seus olhos que Ricardo invejou instantaneamente. Contentamento. Ao morder a sandes, Ricardo percebeu que não se sentia tão presente, tão ligado a um momento, há anos. Na simplicidade daquela pastelaria, ele experimentou algo que todo o seu dinheiro não podia comprar: autenticidade. Terminando a sua refeição, Ricardo levantou-se para pagar. Tirou uma carteira recheada com notas de 100 euros. Não tinha o hábito de carregar trocos. O seu telemóvel vibrava sem parar no bolso. A Sofia, a equipa de RP, mensagens sobre a sua ausência no evento. Ele ignorou-as a todas. "Volte sempre", disse o Antônio com um sorriso sincero. Ricardo acenou, sentindo uma leveza invulgar. Talvez ele voltasse mesmo. Talvez precisasse de mais momentos como este. Ao sair, enfiou a carteira no bolso do casaco, sem se aperceber de que não estava totalmente dentro. Um pequeno descuido que, sem ele saber, estava prestes a mudar a sua vida para sempre. A carteira de cabedal preto deslizou silenciosamente do bolso de Ricardo quando ele saiu da pastelaria. Caiu na calçada úmida sem fazer barulho, como um segredo sussurrado que ninguém devia ouvir. Ricardo, ainda a pensar na estranha sensação de paz que sentira na pastelaria, continuou a caminhar pela rua que escurecia, completamente alheio ao que acabara de perder. A carteira permaneceu ali por quase 20 minutos, inconscientemente evitada pelos passos apressados dos lisboetas. Então, 2 pequenos pares de pés surgiram na calçada. Pertenciam a Beatriz e Tiago Silva. A Beatriz, com apenas 5 anos, segurava firmemente a mão do seu irmão Tiago, de 3 anos. Os seus dedos finos estavam entrelaçados num aperto que transmitia proteção, responsabilidade e medo. Ambos tinham rostos pálidos e lábios ligeiramente azulados pelo frio da noite de outono. Não usavam sapatos, apenas meias rasgadas que mal protegiam os pés do pavimento gelado. "Tenho fome, Bia", murmurou Tiago, a sua voz tão baixa quanto o roncar que vinha da sua barriga. "Eu sei, Tiago. Vamos ver se o senhor... Antônio tem algum pão que sobrou esta noite", respondeu Beatriz, os seus grandes olhos castanhos fixos na pastelaria à sua frente. Foi então que o pequeno Tiago, com o olhar aguçado que só as crianças têm para detalhes inesperados, avistou a carteira. "Olha ali, Bia!" exclamou ele, apontando com o dedo indicador. Beatriz seguiu o dedo do irmão e os seus olhos arregalaram-se ao ver o objeto preto na calçada. Cuidadosamente, ela aproximou-se e ajoelhou-se, ainda de mão dada com Tiago. "O que é isso?" perguntou Tiago, inclinando-se para ver melhor. "É uma carteira",
respondeu Beatriz, pegando-a com cuidado. Alguém deve tê-la perdido. Ela abriu o fecho dourado com os dedos a tremer de frio e de fome. Os seus olhos ficaram ainda maiores quando viu o conteúdo. Havia mais dinheiro do que ela alguma vez vira na vida. Notas de 100 euros, perfeitamente arrumadas. Cartões de crédito pretos e dourados que pareciam importantes e documentos com o nome Ricardo Moreira. O estômago de Tiago roncou novamente, mais alto desta vez. Beatriz olhou para o irmão, depois para a pastelaria e de volta para a carteira nas suas mãos. Uma batalha silenciosa travava-se dentro dela. O dinheiro era mais do que suficiente para os alimentar durante semanas, talvez meses. Podiam comprar comida, sapatos, talvez até um cobertor novo. Vamos levá-la ao Sr. Antônio, decidiu ela finalmente, fechando a carteira. Não é nossa. Mas então Tiago dobrou-se, agarrando a barriga com um gemido baixo de dor. Beatriz sentiu o coração apertar. O seu irmãozinho não comia nada desde a manhã anterior, quando partilharam uma sandes encontrada perto de um café. Só um minuto, Tiago, disse ela, abrindo novamente a carteira. Com os dedos hesitantes, ela tirou uma única nota de 20 euros. Era a de menor valor que havia lá. Os seus pequenos dedos tremiam, não apenas de frio, mas de medo e culpa por tirar algo que não lhe pertencia. Vamos comprar pão e depois devolvemos a carteira, disse ela a Tiago, que apenas acenou com os olhos fixos na promessa de comida. Beatriz olhou à volta, à procura de papel. Encontrou um pedaço de folha de caderno amachucado no bolso do velho casaco demasiado grande que usava. Era parte de uma folha de trabalhos de casa que ela pescara do lixo da sua escola, tentando praticar a escrita durante os poucos meses em que frequentara as aulas. Usando um lápis roído que trazia sempre consigo, ela escreveu com cuidado, a língua a sair-lhe ligeiramente, enquanto se concentrava em formar cada letra o mais legivelmente possível. Desculpe, o meu irmão está com fome, por isso tirei só uma nota para comprar pão. Prometo que devolvo o dinheiro. Ela releu o bilhete 3 vezes, certificando-se de que estava claro. Dobrou o papel e colocou-o dentro da carteira, bem em cima das notas restantes. Anda, Tiago, disse ela, pegando-lhe na mão novamente. Vamos comprar pão e depois damos isto ao senhor. Antônio. As crianças entraram na pastelaria, o sino a anunciar a sua chegada. O Antônio, que estava a fechar, olhou para cima e sorriu para os 2 pequenos visitantes que conhecia bem. Beatriz, Tiago, estava a guardar um pouco de pão para vocês, disse ele, pegando num saco de trás do balcão. Beatriz aproximou-se, segurando a carteira firmemente numa mão e a nota de 20 euros na outra. Senhor Antônio, encontramos isto lá fora, disse ela, estendendo a carteira. Tem muito dinheiro lá dentro. O Antônio pegou na carteira surpreendido. Abriu-a e viu imediatamente o bilhete no topo das notas. Eu tirei esta nota para comprar pão para o Tiago, continuou Beatriz, mostrando os 20 euros com os dedos a tremer. Ele está com muita fome. Prometo que pago de volta quando puder. O Antônio pegou na nota, olhando da carteira para os olhos sinceros de Beatriz e depois para o pequeno Tiago, que tremia ao lado da irmã. Os olhos do Antônio encheram-se de lágrimas que ele tentou esconder. Sabes a quem pertence esta carteira? Perguntou ele gentilmente. Beatriz abanou a cabeça. Tem o nome Ricardo Moreira nos cartões, mas não conheço ninguém com esse nome. O Antônio acenou, reconhecendo instantaneamente o nome de um dos homens mais ricos da cidade. Ficara surpreendido por o ver na sua modesta pastelaria mais cedo. Mais surpreendido ainda pela honestidade destas crianças, que, mesmo na fome, decidiram devolver uma fortuna. Vou guardar a carteira e dar-lhe se ele voltar, disse o Antônio. Quanto ao pão, não precisas de me pagar, Beatriz. Levem estes, ainda estão quentes. Ele entregou o saco que já tinha preparado, contendo 2 carcaças e alguns biscoitos. Mas Beatriz abanou a cabeça, estendendo novamente a nota. Quero pagar desta vez, Sr. Antônio. Assim não fico a dever nada.
O orgulho na sua voz, mesmo vindo de alguém tão pequena e faminta, era inconfundível. O Antônio aceitou o dinheiro com um nó na garganta, devolvendo o troco a Beatriz, que o guardou cuidadosamente no bolso. Para lhe pagar de volta mais tarde, explicou ela. Tiago já estava a morder um pedaço de pão, com os olhos fechados de pura felicidade, enquanto mastigava lentamente, saboreando cada pedaço. Onde vão dormir esta noite? Perguntou o Antônio, preocupado com o frio lá fora. No mesmo sítio de ontem à noite, respondeu Beatriz, vagamente. Temos um cobertor. Antes que o Antônio pudesse insistir, Beatriz pegou novamente na mão de Tiago, agradeceu-lhe e saiu da pastelaria, agarrando o saco de pão ao peito. O sino tilintou suavemente quando eles saíram. O Antônio ficou ali, com a carteira pesada nas mãos e um sentimento ainda mais pesado no coração. Conhecia aquelas crianças há alguns meses. Apareciam de vez em quando, sempre ao fim do dia, na esperança de sobras. Ele nunca soube onde viviam ou por que estavam sozinhas. Colocou a carteira num lugar seguro, debaixo do balcão. Se Ricardo Moreira não voltasse para a procurar, ele encontraria uma maneira de o contactar. E quando o fizesse, o Antônio tinha a certeza de que o bilionário precisava de saber sobre a pequena Beatriz e a sua extraordinária honestidade. Lá fora, Beatriz e Tiago caminhavam pelas ruas escuras, partilhando o pão quente e protegendo-se do vento frio. Mesmo com fome e frio, Beatriz sentia uma estranha paz. Tinha feito a coisa certa, como a sua mãe lhe ensinara antes de partir. — É bom, não é, Tiago? Perguntou ela, observando o irmão saborear a comida. — O melhor pão do mundo, respondeu ele, de boca cheia. Um sorriso raro iluminou o seu pequeno rosto magro. Beatriz sorriu também, passando o braço pelos ombros do irmão enquanto caminhavam. Ela não sabia o que o amanhã traria, mas por hoje Tiago não iria dormir com fome. Ricardo só se apercebeu de que tinha perdido a carteira quando chegou ao seu apartamento. A sensação de liberdade que sentira ao caminhar anonimamente pelas ruas de Lisboa evaporou-se instantaneamente, substituída por uma onda de ansiedade. Não era pelo dinheiro, que pouco significava para ele, mas pelos documentos e cartões que precisariam de ser cancelados e substituídos. Mais uma complicação na sua vida já caótica. Imediatamente, refez mentalmente os seus passos. A última vez que se lembrava de usar a carteira foi na pastelaria. Devia tê-la guardado mal no bolso do casaco. Olhou para o relógio. Quase R$ 23. A pastelaria estaria definitivamente fechada a essa hora. Após uma noite inquieta, Ricardo acordou antes do alarme. Ignorou as dezenas de mensagens da Sofia sobre o coquetel de caridade que ele abandonara, dispensou a ideia de um pequeno almoço sofisticado e saiu apressado a conduzir ele mesmo uma ocorrência rara. Não tinha paciência para esperar pelo motorista naquela manhã. Chegou à pastelaria às 7h15, logo depois de abrir. O sino tilintou quando ele entrou, exatamente como na noite anterior. O cheiro a pão fresco enchia o ar. Havia mais clientes agora, pessoas normais na sua rotina matinal, a pegarem café e pastéis antes do trabalho. Alguns olharam para Ricardo, notando como ele parecia deslocado. O seu fato italiano de 5.000 euros chocava com o ambiente simples. O Antônio estava atrás do balcão, a arrumar pão na vitrine. Olhou para cima ao som do sino e reconheceu imediatamente Ricardo. Um sorriso formou-se no seu rosto. — Senhor Moreira, estava à espera que voltasse, disse ele, limpando as mãos ao avental. Ricardo franziu o sobrolho, surpreendido por ser tratado pelo nome. Não se lembrava de se ter apresentado. — Sabe quem eu sou? O Antônio acenou. — O seu nome está nos documentos da sua carteira. E bem, a sua fotografia aparece nos jornais de vez em quando. — Então encontrou-a, disse Ricardo, sentindo-se aliviado. Perdi-a aqui ontem à noite. — Na verdade, não fui eu que a encontrei, respondeu o Antônio, inclinando-se para pegar em algo debaixo do balcão. Mas sim quem ma trouxe. O Antônio colocou a carteira de cabedal preto no balcão. Ricardo pegou nela, abrindo-a para verificar o conteúdo.
Todos os seus cartões e documentos pareciam estar no lugar. Notou, no entanto, que faltava uma nota de 20 euros e havia um pedaço de papel dobrado lá dentro que não estava lá antes. "O que é isto?" perguntou ele, pegando no bilhete. O Antônio sorriu, um sorriso misturado com uma expressão que Ricardo não conseguiu decifrar imediatamente. Era parte tristeza, parte admiração. "Sugiro que o leia", disse simplesmente o pasteleiro. Ricardo desdobrou o papel. Era uma folha de caderno amachucada, com palavras escritas com caligrafia infantil, obviamente com grande esforço. "Desculpe, o meu irmão está com fome, por isso tirei só uma nota para comprar pão. Prometo que devolvo o dinheiro." Ricardo ficou a olhar para o bilhete por um longo momento, relendo-o várias vezes. Algo estranho aconteceu no seu peito, uma sensação de aperto seguida por um calor que não sentia há muito tempo. "Quem escreveu isto?" perguntou ele finalmente, a sua voz mais suave do que pretendia. "A Beatriz", respondeu o Antônio. Uma menina de 5 anos, ela e o irmão mais novo, o Tiago, encontraram a sua carteira na calçada ontem à noite. O Antônio então contou o que tinha acontecido, como a Beatriz entrou, segurando a carteira e a mão do irmão. Como ela confessou ter tirado uma única nota, embora a carteira contivesse milhares de euros. Como ela insistiu em pagar pelo pão quando ele lhe o ofereceu de graça. "Eles estavam com fome, Sr. Moreira, o tipo de fome que deixa marcas. O rapaz mal se aguentava em pé. Mesmo assim, ela insistiu em devolver a carteira com todo o resto do dinheiro e deixou um bilhete a pedir desculpa por ter tirado apenas o necessário para alimentar o irmão." Ricardo sentiu algo que não experimentava há anos: emoção genuína. A história daquela criança, uma menina de 5 anos com mais integridade do que a maioria dos adultos que ele conhecia, tocou em algo adormecido dentro dele. "Onde é que eles vivem? Quem são os pais deles?" perguntou ele, sentindo uma urgência inexplicável. O Antônio abanou a cabeça. "Não tenho a certeza absoluta. Eles aparecem de vez em quando, geralmente perto da hora de fechar. Pelo que percebi, estão por conta própria. Nunca vi um adulto com eles. Ambos parecem sem abrigo, Sr. Moreira." A ideia de crianças tão pequenas a viverem na rua atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele, que crescera em mansões e frequentara as melhores escolas, que nunca conhecera um dia de necessidade em toda a sua vida, sentiu-se envergonhado. Envergonhado da sua indiferença e da sua penthouse vazia, dos seus carros de luxo estacionados na garagem. "Preciso de os encontrar", disse ele, a sua voz firme com uma determinação que surpreendeu até a si mesmo. "Quero agradecer-lhes e ajudar de alguma forma." "Eles costumam aparecer à noite", informou o Antônio, "mas não em dias específicos. Às vezes, desaparecem por uma semana ou mais." Ricardo acenou, tomando uma decisão impulsiva. "Vou procurá-los. Tem alguma ideia de por onde começar?" O Antônio coçou o queixo, a pensar. "Eles vêm sempre da zona de Alfama. Uma vez mencionaram algo sobre um abrigo da Santa Casa da Misericórdia, mas disseram que não gostavam porque as pessoas tentavam separá-los." Ricardo colocou cuidadosamente o bilhete de volta na carteira. Tirou todas as notas que tinha, vários milhares de euros, e colocou-as no balcão. Para quando eles voltarem, comida, roupa, o que eles precisarem. O Antônio olhou para o dinheiro, hesitante. "Sr. Moreira, isto é muito." "Não é nada", interrompeu Ricardo. "E, por favor, chame-me Ricardo. Vou deixar o meu número privado. Se eles aparecerem, avise-me imediatamente." Depois de dar ao Antônio as suas informações de contacto, Ricardo saiu da pastelaria, determinado. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha uma missão, algo importante a fazer para além de gerir a sua riqueza e participar em eventos sociais vazios. Nos 3 dias seguintes, Ricardo cancelou reuniões, ignorou chamadas de negócios e dedicou o seu tempo a vaguear pelas ruas de Alfama, a perguntar por 2 crianças chamadas Beatriz e Tiago.
Visitou abrigos, questionou lojistas e mostrou um esboço tipo polícia que encomendara com base na descrição do Antônio. Numa dessas buscas, acabou numa área que normalmente evitaria, um espaço debaixo de uma ponte, onde vários sem-abrigo tinham montado um pequeno acampamento. O contraste entre este mundo e o seu era gritante. Pessoas enroladas em cobertores finos, os seus poucos pertences em sacos de plástico, rostos marcados por histórias que Ricardo não conseguia imaginar. Uma senhora idosa, a usar vários casacos apesar de o dia não estar tão frio, olhou para ele com curiosidade. "Estou à procura de 2 crianças", explicou Ricardo, mostrando o esboço. "A Beatriz tem 5 anos, o Tiago tem 3. A mulher estudou o desenho por um momento, depois acenou lentamente. "Aqueles irmãos", disse ela com uma voz rouca. "Eles aparecem por aqui às vezes. A rapariga cuida do pequeno como se fosse a mãe dele." O coração de Ricardo acelerou. "Quando foi a última vez que os viu?" "Há alguns dias. Eles não ficam muito tempo por aqui. A rapariga tem medo que os serviços sociais os levem." "Sabe para onde eles podem ir?" A mulher apontou vagamente para o oeste. "Há um prédio abandonado a alguns quarteirões daqui. Muitos de nós vamos para lá quando chove ou neva. Talvez eles estejam lá." Ricardo agradeceu-lhe, deixando algumas notas de 100 euros que a mulher inicialmente recusou, mas acabou por aceitar com as mãos a tremer. Enquanto caminhava em direção ao prédio que ela mencionara, Ricardo via a cidade com novos olhos. Sempre vira Lisboa do topo do seu arranha-céus ou através dos vidros fumados do carro. Agora via as ruas como elas realmente eram, não apenas as montras elegantes e os restaurantes exclusivos, mas também as vielas escuras, as pessoas a dormir na calçada e os olhares vazios daqueles que a sociedade esquecera. Como pudera ele viver tantos anos nesta cidade sem a ver verdadeiramente? A resposta era simples e dolorosa. Ele escolhera não ver. Era mais fácil, mais confortável, viver na sua bolha de privilégio. O prédio abandonado tinha janelas partidas e uma entrada parcialmente tapada com tábuas. Ricardo hesitou apenas por um momento antes de se espremer pela fresta entre as tábuas. O interior cheirava a mofo e a umidade. Havia sinais de ocupação, cobertores velhos, embalagens de comida, uma vela a meio derretida. "Olá!" chamou ele, a sua voz a ecoar pelas paredes a descascar. "Beatriz? Tiago?" Nenhuma resposta. Apenas o som distante do trânsito lá fora. Ricardo subiu as escadas, verificando cada quarto vazio. No 3º andar, encontrou um espaço que parecia organizado, como uma casa improvisada. Um colchão gasto no chão, algumas roupas dobradas com cuidado, desenhos de crianças colados na parede com fita adesiva. Ele aproximou-se dos desenhos, figuras de palitos simples de 2 crianças de mãos dadas. Num deles, havia uma figura maior, possivelmente uma mulher, com asas, a flutuar sobre as crianças. Uma mãe falecida, talvez? Ricardo sentiu uma pontada de tristeza. Embora não tenha encontrado as crianças, Ricardo sabia que estava no caminho certo. Voltou ao prédio nos 2 dias seguintes, deixando comida não perecível, garrafas de água, um cobertor novo e quente e mais desenhos. Também deixou um bilhete simples. "Beatriz e Tiago, o meu nome é Ricardo. Encontrei o vosso bilhete na minha carteira. Obrigado pela vossa honestidade. Gostaria de vos conhecer e ajudar. Estarei na pastelaria do Sr. Antônio todas as noites, às 18 horas." No 5º dia da sua busca, Ricardo estava na pastelaria do Antônio, a beber café e a esperar pacientemente. A Sofia, a sua assistente, ligava incessantemente sobre contratos que precisavam da sua revisão e reuniões cruciais que ele faltara. Pela primeira vez, nada disso parecia importante. O Antônio aproximou-se a encher-lhe a chávena. "Sabe, Ricardo, em 30 anos a servir pessoas nesta pastelaria, nunca vi ninguém mudar tanto em tão pouco tempo", comentou ele. Ricardo olhou para cima, surpreendido. "O que quer dizer?" "Quando entrou aqui pela primeira vez, parecia, não sei, distante,
como se estivesse a caminhar num sonho que não era seu. Agora parece mais presente. Ricardo refletiu sobre aquelas palavras. Eram verdadeiras. Desde que começara a procurar a Beatriz e o Tiago, sentia-se diferente. Mais vivo, mais ligado ao mundo à sua volta. Estes dias, à procura daquelas crianças, fizeram-me ver coisas que estavam sempre à minha frente, mas que eu escolhia ignorar, admitiu ele. O Antônio acenou, compreensivo. Às vezes, precisamos de alguém ou de algo para nos acordar. Um bilhete escrito por uma menina de 5 anos com mais caráter do que a maioria dos adultos que conheço, disse Ricardo, a sorrir ligeiramente. O sino da porta tilintou, fazendo ambos os homens olharem para a entrada. Era apenas um cliente habitual, a quem o Antônio cumprimentou pelo nome. Ricardo suspirou, olhando para o relógio. Eram quase 20 horas, e ainda não havia sinal das crianças. Mesmo assim, não se sentia desanimado, apenas mais determinado. Amanhã procuraria novamente. E depois no dia seguinte, pelo tempo que fosse necessário. Eles vão aparecer, disse o Antônio, como se lesse os seus pensamentos. Tenha paciência. Ricardo acenou, saboreando o último gole de café. A busca pela Beatriz e pelo Tiago tornara-se mais do que uma missão. Era o propósito que faltava à sua vida. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Moreira sentia esperança. Não apenas em encontrar as crianças, mas em encontrar algo de valor em si mesmo também. Tinham passado 10 dias desde que Ricardo começara a sua busca por Beatriz e Tiago. 10 dias de esforços infrutíferos, de esperanças levantadas e subsequentes desapontamentos. 10 dias de espera na pastelaria do Antônio que terminavam sempre da mesma forma. Com nada. As crianças tinham desaparecido como pequenos fantasmas na vastidão da cidade. Naquela noite, Ricardo finalmente cedeu aos apelos insistentes da Sofia e compareceu a um evento de caridade no Museu Nacional de Arte Antiga. Vestido com o seu smoking, entre pessoas a discutir as suas doações de milhões de euros enquanto bebiam copos de champanhe de 200 euros, ele sentiu-se mais deslocado do que nunca. Todas as conversas pareciam superficiais, todos os sorrisos forçados. A sua mente vagueava constantemente para 2 pequenos rostos que ele só conhecia por descrições e um esboço tosco. Assim que pôde, escapuliu-se. Eram quase 23 horas quando o seu motorista o deixou a alguns quarteirões do seu apartamento. Ricardo dispensou o carro, dizendo que andaria o resto do caminho. Precisava de pensar, de respirar. Uma chuva fina começou a cair, mas ele não se importou. As ruas estavam quase desertas àquela hora, com apenas alguns táxis a passar e noctívagos apressados. Foi então que, ao passar por uma rua lateral, algo lhe chamou a atenção. Sob o toldo de uma loja fechada, parcialmente escondidos pelas sombras, estavam 2 pequenas figuras encurvadas. Ricardo provavelmente teria passado direto por eles semanas antes, mas os seus olhos estavam agora treinados para procurar exatamente isto. Ele aproximou-se lentamente, não querendo assustar quem quer que fosse. O brilho fraco de um letreiro de neon próximo iluminou brevemente os seus rostos. Uma rapariga a segurar protetoramente um rapaz mais pequeno. O coração de Ricardo acelerou. Poderiam ser eles? O rapaz tossiu, uma tosse áspera e dolorosa, e a rapariga abraçou-o com mais força, tentando aquecê-lo com o seu pequeno corpo. Ele tremia visivelmente, mesmo na luz fraca. Beatriz? Chamou Ricardo suavemente, parando a uma distância segura. A rapariga levantou a cabeça abruptamente, com os olhos arregalados de medo. Puxou o rapaz para mais perto, como se preparasse para fugir. A luz fraca revelou o seu rosto magro e os olhos cansados. — Quem é você? Perguntou ela com uma voz que tentava soar forte, apesar do seu medo evidente. Ricardo deu um passo mais perto, mantendo as mãos visíveis no que ele esperava ser um gesto tranquilizador. O meu nome é Ricardo Moreira. Ando à vossa procura, a ti e ao Tiago, há vários dias. Ao ouvir o seu nome, Beatriz ficou ainda mais tensa.
Os seus olhos estreitaram-se enquanto avaliava Ricardo da cabeça aos pés. O smoking elegante, os sapatos caros e o ar de alguém que nunca tivera de se preocupar com comida ou abrigo. "Como sabe os nossos nomes?" perguntou ela, a desconfiança clara em cada sílaba. Ricardo agachou-se lentamente para ficar ao nível dos seus olhos, mantendo uma distância respeitosa. "Encontraste a minha carteira há quase 2 semanas. Deixaste um bilhete lá dentro, lembras-te? O Sr. Antônio da pastelaria deu-ma." Os olhos de Beatriz arregalaram-se em reconhecimento, seguido por um clarão de medo ainda mais forte. A sua pequena mão apertou mais o Tiago. Eu ia devolver o dinheiro", disse ela rapidamente, a voz a tremer. "Eu prometi no bilhete. Só precisava de tempo para..." Tiago tossiu novamente, um som que parecia rasgar o seu pequeno peito. Ele estava pálido, os lábios ligeiramente azulados. Ricardo sentiu um nó no peito ao ver o estado do rapaz. "Beatriz, ouve", disse ele, o mais gentilmente que pôde. "Não estou aqui para cobrar nada. Vim para vos agradecer e para ajudar." A rapariga olhou para ele, duvidosa. "Não te preocupes em pagar o dinheiro do pão", continuou Ricardo, recordando as palavras exatas que planeara dizer se a encontrasse. "O que fizeste foi muito nobre, Beatriz." Ela piscou os olhos, claramente confusa. "Não? Não está zangado por eu ter tirado o seu dinheiro?" "Zangado?" Ricardo abanou a cabeça, a sorrir ligeiramente. "Muito pelo contrário. Fiquei comovido com a tua honestidade. Podias ter ficado com a carteira inteira, com todo o dinheiro, mas só tiraste o necessário para alimentar o teu irmão. E ainda deixaste um bilhete a prometer pagar de volta." Beatriz parecia incapaz de acreditar no que estava a ouvir. Ninguém nunca elogiara a sua honestidade antes. Na verdade, a viver na rua, as pessoas muitas vezes a chamavam de tola por não aproveitar as oportunidades. Tiago tremeu violentamente, soltando um gemido baixo, encostando-se mais pesadamente à irmã. Ricardo notou como a respiração do rapaz se tornara difícil e ruidosa. "O teu irmão precisa de um médico, Beatriz", disse ele com urgência, mas ainda com calma. O medo voltou imediatamente aos olhos da rapariga. "Não podemos ir a um hospital. Eles vão chamar os serviços sociais. Vão separar-nos." "Conheço uma clínica privada onde isso não vai acontecer", assegurou Ricardo. "Posso levar-vos agora mesmo. Sem perguntas, sem serviços sociais. Eu prometo." Beatriz hesitou, olhando para o irmão com preocupação. Tiago estava claramente a piorar a cada minuto. A sua testa quente contra o pescoço dela contrastava com as suas mãos geladas. "Beatriz", chamou Ricardo suavemente, "eu sei que não tens motivos para confiar em mim, mas o teu irmão precisa de ajuda. Por favor." Um longo momento passou enquanto Beatriz olhava de Tiago para Ricardo e de volta. Finalmente, ela acenou com a cabeça, quase imperceptivelmente. "Se tentar separar-nos, nós fugimos", avisou ela, o queixo erguido desafiadoramente, apesar do medo. "Entendido", concordou Ricardo, aliviado por ela ter aceitado. Ele aproximou-se lentamente e, com a permissão silenciosa de Beatriz, pegou em Tiago ao colo. O rapaz era mais leve do que deveria ser para a sua idade, o seu corpo frágil a tremer de febre. Ricardo tirou o casaco do smoking e enrolou a criança nele. "Vou chamar um táxi", disse ele, olhando para Beatriz, que se levantou e ficou ao seu lado, vigilante. "Há uma clínica a cerca de 10 minutos daqui." Minutos depois, estavam num táxi. Beatriz sentada rigidamente na beira do assento, pronta para saltar se necessário, enquanto Ricardo segurava Tiago contra o peito, tentando aquecer o rapaz, cuja respiração era visivelmente trabalhosa. O motorista olhou pelo espelho retrovisor algumas vezes, claramente curioso com um homem de smoking a segurar uma criança doente e mal vestida, acompanhado por uma menina igualmente desalinhada. Mas algo na expressão séria de Ricardo o impediu de fazer perguntas. Na clínica privada, as portas abriram-se imediatamente. Uma única chamada de Ricardo durante a viagem garantira que um médico estaria à espera
apesar da hora tardia. Beatriz manteve-se perto de Ricardo enquanto levavam Tiago para uma sala de exames. Os seus olhos vigilantes observavam cada movimento feito pela equipa médica. O Dr. Almeida, um homem de meia idade com olhos gentis por trás de óculos de aros finos, examinou Tiago cuidadosamente. Beatriz recusou-se a deixar o lado do irmão, mesmo quando as enfermeiras sugeriram que ela esperasse lá fora. Ricardo respeitou a sua decisão, ficando alguns passos atrás para lhes dar espaço. Princípio de pneumonia foi o diagnóstico do médico depois de ouvir a respiração de Tiago e verificar os raios-x. Apanhamos a tempo, mas poderia ter piorado muito rapidamente se tivessem esperado. Ele vai precisar de antibióticos, tratamentos com nebulizador e muito descanso. Ele vai ficar bem? Perguntou Beatriz, a sua voz pequena e assustada. O Dr. Almeida sorriu gentilmente para ela. Vai, querida. As crianças são surpreendentemente resilientes, mas ele precisa de alguns dias de cuidados adequados. Enquanto Tiago recebia a sua primeira dose de medicação e passava pela sua primeira sessão de nebulizador, Beatriz finalmente permitiu que uma enfermeira examinasse os seus próprios arranhões e nódoas negras, mais por insistência de Ricardo do que por vontade própria. E agora? Perguntou ela, assim que todos os procedimentos terminaram, com Tiago a dormir pacificamente sob o efeito dos medicamentos. A pergunta era simples, mas carregada de ansiedade. E Ricardo sabia o que aquela pergunta realmente significava. Para onde iriam eles? De volta para as ruas? Para algum abrigo onde poderiam ser separados? Eu tenho um apartamento grande com vários quartos vazios, disse ele, escolhendo as suas palavras com cuidado. Podem ficar lá enquanto o Tiago recupera. Terão um quarto seguro, refeições quentes, um banho, sem compromissos, sem perguntas que não queiram responder. Beatriz estudou-o por um longo momento. Por quê? Por que está a fazer isto por nós? Era uma pergunta simples, mas Ricardo percebeu que não havia uma resposta simples. Por que estava ele a fazer tudo isto? Por culpa do seu privilégio? Por solidão? Um desejo de redenção? Porque o teu bilhete me lembrou de algo que eu tinha esquecido, respondeu ele finalmente. Que ainda existem pessoas com integridade neste mundo, e que talvez eu possa fazer algo mais significativo com o que tenho do que apenas acumular mais. A resposta pareceu satisfazer Beatriz, ou pelo menos ela estava demasiado cansada para questionar mais. Quando Tiago teve alta, com prescrições e instruções de cuidados, ela permitiu que Ricardo os levasse para o seu apartamento. No luxuoso elevador privado que ia direto para a penthouse, Beatriz estava de olhos arregalados, apesar de tentar disfarçar. Tiago, meio adormecido nos braços de Ricardo, piscou um pouco quando chegaram ao apartamento iluminado, mas rapidamente fechou os olhos novamente, exausto. Podem ficar neste quarto, disse Ricardo, conduzindo-os a um dos quartos de hóspedes. Tinha uma cama king size com lençóis de algodão egípcio, uma televisão de ecrã plano na parede e uma vista deslumbrante da cidade através de janelas do chão ao teto. Beatriz parecia completamente deslocada naquele cenário. Os seus pés descalços e sujos no tapete imaculado, o seu vestido rasgado, em forte contraste com a opulência ao redor. Ricardo conseguia ver o quão desconfortável ela se sentia. A casa de banho é ali, disse ele, tentando soar natural. Há toalhas limpas, roupões, tudo o que precisarem. Vou fazer algo leve para vocês comerem. Ele deitou Tiago na cama enorme, que parecia ainda mais pequeno entre os lençóis brancos, e saiu para dar alguma privacidade a Beatriz. Na cozinha, enquanto preparava uma sopa simples, uma das poucas coisas que sabia fazer, Ricardo refletia sobre como a sua vida tinha virado inesperadamente. Há 2 semanas sentia-se vazio, entediado, desligado de tudo e de todos. Agora, 2 crianças desconhecidas estavam no seu apartamento e, pela primeira vez em anos, ele sentia-se genuinamente necessário. Quando voltou ao quarto com um tabuleiro, encontrou Beatriz sentada rigidamente na beira da cama,
tendo acabado de limpar o rosto de Tiago com uma toalha úmida e penteado o seu cabelo com os dedos. O rapaz dormia profundamente, a sua respiração ainda um pouco trabalhosa, mas muito melhor do que antes. Trouxe sopa e algumas sandes, disse Ricardo, colocando o tabuleiro numa mesa lateral. Nada muito pesado, mas vai ajudar-vos a recuperar as forças. Beatriz olhou para a comida, depois para Ricardo. Obrigada, sussurrou ela finalmente, quase inaudível. Ele acenou, sentando-se numa poltrona próxima, mantendo alguma distância para que ela não se sentisse intimidada. Deves estar cansada. Come alguma coisa e depois descansa um pouco. Podemos falar mais de manhã. Beatriz comeu lentamente, como se saboreasse cada colherada. Ocasionalmente, os seus olhos desviavam-se para Tiago, a verificar como ele estava, mesmo a dormir. Depois, relutantemente, deitou-se ao lado do irmão, embora Ricardo pudesse dizer que ela não planeava dormir. Ela ficaria de guarda, a proteger o Tiago. Boa noite, Beatriz, disse ele, dirigindo-se à porta. Se precisarem de alguma coisa, estarei na sala de estar. Senhor Moreira? Chamou ela, no momento em que ele estava prestes a sair. Ricardo virou-se. Você não quer mesmo o dinheiro de volta? Ele sorriu ligeiramente. Não quero mesmo, e por favor, chama-me Ricardo. Nas 2 noites seguintes, uma rotina estabeleceu-se naturalmente. Tiago tomava os seus medicamentos, fazia as suas sessões de nebulizador e recuperava lentamente as forças, embora ainda tivesse crises de tosse e febre ocasional. Beatriz, como sua guardiã constante, administrava os medicamentos sob a supervisão de Ricardo, dava banho ao irmão e contava-lhe histórias para adormecer, contos inventados de lugares mágicos onde nunca faltava comida e ninguém tinha de ter medo. No 3º dia, enquanto Ricardo trabalhava no seu portátil na sala de estar e Tiago via desenhos animados no quarto, Beatriz apareceu silenciosamente ao seu lado. — Posso falar consigo? — perguntou ela, a sua voz pequena, mas com uma resolução determinada. Ricardo fechou imediatamente o portátil. — Claro. Queres sentar-te? Ela acenou, subindo desajeitadamente para a cadeira enorme. As suas pernas balançavam, sem chegar ao chão. — Tem sido muito simpático para nós, começou ela, a olhar para as próprias mãos. Ninguém nunca... Bem, ninguém se importou tanto conosco desde que a nossa mãe morreu. Ricardo sentiu uma pontada. — Lamento pela vossa mãe, Beatriz. Ela acenou, a morder o lábio inferior. Foi há 1 ano, ela ficou muito doente como o Tiago, mas pior. Não tínhamos dinheiro para médicos. — E o vosso pai? — perguntou Ricardo gentilmente. O rosto de Beatriz endureceu. — Ele foi-se embora antes da mãe ficar doente. Ele simplesmente desapareceu um dia. Nunca disse nada, nunca explicou. Apenas foi-se embora. Ricardo sentiu uma onda de raiva por este homem desconhecido que abandonara a sua família, deixando uma criança de 4 anos e uma de 2 para trás. Depois que a mãe morreu, uma vizinha cuidou de nós por um tempo, mas ela tinha muitos problemas, não nos podia manter. Depois vieram pessoas do governo a querer levar-nos. Os serviços sociais, esclareceu Ricardo. Beatriz acenou solenemente. Eles iam separar-nos. Disseram que ninguém adota 2 crianças ao mesmo tempo, que seria mais fácil encontrar uma família só para o Tiago, porque ele é mais novo. Então fugiste com ele, disse Ricardo suavemente. Eu não podia deixar que levassem o meu irmão, disse ela, surpreendentemente firme para alguém tão pequena. Eu prometi à mãe que cuidaria sempre dele. Ricardo olhou para esta menina extraordinária, com apenas 5 anos, a carregar o peso do mundo nos seus ombros. O que teria ele feito com aquela idade, sob tal adversidade? Certamente não teria mostrado uma fração da sua coragem e determinação. És muito corajosa, Beatriz, disse ele sinceramente. E fizeste um trabalho incrível a cuidar do teu irmão. Ela corou um pouco, não habituada a elogios. Obrigada por nos ajudar. O Tiago está a sentir-se muito melhor agora. Fico feliz por ouvir isso, disse Ricardo a sorrir.
Beatriz mexia na bainha da t-shirt nova que Ricardo lhe comprara, simples, mas limpa e sem rasgões. Você vai chamar os serviços sociais quando o Tiago estiver melhor? A pergunta atingiu Ricardo como um soco. Era óbvio que ela carregara aquele medo o tempo todo, apesar dos seus esforços para a tranquilizar. Não, se não quiseres que eu o faça, respondeu ele, cuidadosamente. Ela olhou para cima, esperançosa, mas cautelosa. A sério? A sério, confirmou ele. Mas, Beatriz, não podem continuar a viver na rua. Não é seguro nem saudável. O que aconteceu ao Tiago prova isso. Ela baixou novamente o olhar. Eu sei, mas não sei o que fazer. Não temos para onde ir. Ricardo respirou fundo. A ideia que se vinha formando na sua mente nos últimos dias solidificou-se. E se ficassem aqui? Comigo? Beatriz olhou para ele, desconfiada, como se esperasse um truque. Por quanto tempo? Pelo tempo que precisarem, respondeu Ricardo. Tenho muito espaço, como podes ver. E, para ser honesto, este lugar nunca pareceu realmente um lar até vocês chegarem. Era verdade, percebeu ele com alguma surpresa. Em apenas 3 dias, a presença das crianças transformara o seu apartamento estéril e impessoal em algo mais próximo de um lar. Os seus pequenos sapatos no corredor, os desenhos de Tiago espalhados na mesa de centro, até os brinquedos que ele lhes comprara no dia anterior, tudo isso trazia vida ao que antes parecia apenas um showroom de luxo. Beatriz pensou por um longo momento. Não quero ser um fardo, disse ela finalmente. Ricardo sorriu, comovido com a sua preocupação. Tu e o Tiago não são um fardo, Beatriz. Vocês... Ele hesitou, surpreendido pela intensidade dos seus próprios sentimentos. Vocês trouxeram-me algo de que eu precisava, sem sequer saber. O quê? Perguntou ela, curiosa. Propósito, respondeu ele simplesmente. Uma razão para acordar para além de ganhar mais dinheiro com o qual não sei o que fazer. Beatriz processou aquilo lentamente, o seu rostinho sério a ponderar as implicações. Posso pensar sobre isso? Perguntou ela finalmente. Ricardo acenou, respeitando a sua cautela. Claro, não há pressa. E seja o que for que decidires, prometo ajudar-vos a ambos da melhor forma que puder. Naquela noite, depois de as crianças terem adormecido, Ricardo estava na varanda da sua penthouse, a olhar para as luzes da cidade. Pensou na sua vida antes, no vazio, na monotonia, na solidão mascarada pelo sucesso. E depois, em como tudo mudara desde que encontrara um simples bilhete escrito por uma criança. Em apenas 2 semanas, descobrira coisas em si mesmo que nunca soube que possuía. Paciência para cuidar de um rapaz doente, compreensão para lidar com os medos justificados de uma rapariga traumatizada e, acima de tudo, um afeto genuíno que crescia a cada dia por estas 2 crianças que recentemente eram completos estranhos. Ricardo sorriu para a noite estrelada, sentindo uma certeza que não experimentava há muito tempo. O que quer que viesse a seguir, a sua vida nunca mais seria a mesma. E ele percebeu, com surpresa, que era exatamente isso que ele queria. Tinham passado 3 semanas desde que Ricardo trouxera Beatriz e Tiago para o seu apartamento. 3 semanas de mudanças profundas, não apenas no ambiente físico, agora preenchido com brinquedos, livros infantis e desenhos coloridos em paredes que antes eram imaculadas de branco, mas especialmente em Ricardo. Pela primeira vez na sua vida adulta, a sua rotina já não girava em torno de reuniões corporativas e jantares de negócios. Agora havia horas de refeição, sessões de leitura para adormecer e gargalhadas espontâneas, sempre que Tiago dizia algo inesperadamente engraçado, ou Beatriz exibia a sua sabedoria precoce. Naquela manhã, enquanto preparava o pequeno almoço, outra novidade, já que costumava depender inteiramente de uma governanta, Ricardo observava as crianças sentadas ao balcão da cozinha. Tiago, totalmente recuperado da pneumonia, comia alegremente torradas com compota, enquanto Beatriz folheava um livro de ciências que Ricardo lhe comprara depois de descobrir o seu fascínio por animais marinhos.
Sabias que as baleias azuis têm corações do tamanho de um carro pequeno? Perguntou Beatriz, sem desviar o olhar do livro. Não, não sabia, respondeu Ricardo, a sorrir enquanto deitava sumo de laranja nos pequenos copos que comprara especialmente para eles. Isso é incrível. E podem viver até 100 anos, continuou ela. Imagina o que devem ver nas profundezas do oceano. Tiago parou de mastigar, com os olhos arregalados de espanto. 100 anos? Isso é mais velho que tu, Ricardo? Ricardo riu, sentando-se com eles. Muito mais velho. Eu só tenho 30, Tiago. Isso é muito! Declarou o rapaz solenemente, fazendo Ricardo rir ainda mais. Estes momentos simples tornaram-se preciosos para ele. Mas, juntamente com a alegria, uma preocupação crescia. O estatuto legal deste arranjo. Ele estava a abrigar 2 crianças sem qualquer documentação ou autorização. Se as autoridades descobrissem, Beatriz e Tiago poderiam ser levados, precisamente a coisa que a rapariga mais temia. Depois do pequeno almoço, enquanto as crianças viam um programa educativo que Beatriz selecionara para o Tiago aprender, Ricardo retirou-se para o seu escritório e fez uma chamada que vinha adiando. Dr. Harmon, é o Ricardo Moreira. Preciso do seu conselho sobre um assunto delicado. Robert Harmon era o advogado da família Moreira há décadas, um homem discreto e eficiente que resgatara Ricardo de situações complicadas algumas vezes. Estou atualmente a cuidar de 2 crianças órfãs, explicou Ricardo, escolhendo as palavras com cuidado. A mãe delas faleceu e o pai abandonou-as. Quero saber as minhas opções legais para continuar a cuidar delas sem que sejam levadas pelo sistema de serviços sociais. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Senhor Moreira, está a dizer-me que tem 2 crianças a viver em sua casa sem qualquer custódia legal? A voz de Harmon soava preocupada. Exatamente. Isso é complicado. Tecnicamente, o que está a fazer pode ser considerado rapto, ou pelo menos uma violação das leis de proteção infantil. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Eu não raptei ninguém, Robert. Encontrei estas crianças a viver na rua, praticamente a morrer de fome e doentes. Estou a dar-lhes um lar seguro, comida, cuidados médicos. Compreendo as suas intenções, mas a lei não funciona com base em intenções, explicou o advogado pacientemente. Preciso que me dê mais detalhes para que possamos descobrir o melhor curso de ação. Depois de explicar a situação completa, omitindo cuidadosamente o episódio da carteira para proteger Beatriz, Ricardo ouviu atentamente enquanto Harmon expunha as suas opções. A rota mais segura seria notificar os serviços sociais imediatamente, concluiu o advogado. Eles fariam uma avaliação e possivelmente colocariam as crianças num abrigo temporário enquanto investigam. Não, cortou Ricardo firmemente. A Beatriz tem pavor de abrigos. Eles tentaram separá-los. Não lhes posso fazer isso. Então, a segunda opção é pedir a tutela temporária enquanto procuramos informações sobre o pai. Se ele realmente as abandonou, os seus direitos parentais podem ser revogados, abrindo caminho para uma possível adoção. Ricardo sentiu o coração acelerar com a menção de adoção, algo que nunca considerara para si mesmo, mas que agora parecia estranhamente certo. Quanto tempo demoraria esse processo? Normalmente meses, mas, dados os seus recursos e ligações, Juna Harmon deixou a frase em suspenso. Não quero usar influências para saltar etapas, disse Ricardo. Quero fazer isto da maneira certa, mas também não quero que as crianças sejam levadas enquanto o processo está a decorrer. Compreendo. Posso contactar alguns contactos nos serviços sociais para trabalhar discretamente, sem remover as crianças, enquanto você demonstra ser um tutor adequado. Mas aviso-o, será um processo invasivo. Eles investigarão o seu passado, as suas finanças, o seu estilo de vida. Precisa de estar preparado. Estou, respondeu Ricardo sem hesitar. Depois de desligar, ficou sentado por alguns minutos, a processar a conversa. Precisava de falar com a Beatriz sobre isto, mas como explicar procedimentos legais complexos a uma criança de 5 anos, cujo único encontro com as autoridades levara a um trauma?
Ricardo encontrou a sua oportunidade naquela noite, depois de Tiago ter adormecido. Beatriz, como de costume, estava ao lado do irmão, a vigiar, embora já não fosse necessário. Beatriz, chamou Ricardo suavemente da porta. Podemos falar um pouco na sala de estar? Algo no seu tom deve ter alertado a rapariga, porque ela ficou imediatamente tensa. Ainda assim, seguiu-o até ao sofá, sentando-se com as costas direitas e os olhos focados, a postura de alguém sempre pronto a reagir a uma ameaça. Precisamos de falar sobre algo importante, começou Ricardo, sentando-se a uma curta distância para a deixar confortável. Sobre o vosso futuro. Os olhos de Beatriz arregalaram-se de alarme. Vai mandar-nos embora? Não, assegurou Ricardo rapidamente. De todo. Na verdade, é o oposto. Quero garantir que podem ficar aqui em segurança, sem se preocuparem que vos levem. Ela relaxou ligeiramente, mas permaneceu vigilante. Como? Existe um sistema, Beatriz, para cuidar de crianças que não têm pais presentes. Às vezes funciona bem, outras vezes não. No teu caso, quando tu e o Tiago fugiram... Eles iam separar-nos, interrompeu ela, a sua voz baixa, mas firme. Disseram que seria mais fácil encontrar uma família para o Tiago sozinho do que para nós os dois juntos. Ricardo acenou com simpatia. Foste muito corajosa a proteger o teu irmão, mas agora estamos numa posição complicada. Legalmente, não tenho o direito de cuidar de vocês sem permissão oficial. O medo voltou aos olhos de Beatriz. Eles vão levar-nos? Não se eu puder evitar, assegurou Ricardo. Falei com um advogado hoje. Ele explicou que posso pedir para me tornar o vosso tutor legal. Isso significa que eu teria permissão oficial para cuidar de vocês, garantir que vão à escola, levar-vos ao médico, tudo isso. Mas e se eles não o deixarem? E se decidirem que é melhor irmos para um abrigo? A voz de Beatriz tremeu ligeiramente. Ricardo aproximou-se, hesitando antes de colocar a sua mão sobre a pequena mão de Beatriz. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para impedir isso. O advogado disse que podemos fazer de uma forma que vos permita a ambos ficar aqui durante todo o processo. Beatriz ficou em silêncio por um momento, a absorver a informação. O meu pai? E se ele voltar? A pergunta apanhou Ricardo de surpresa. Ele não considerara a possibilidade de o pai que as abandonara regressar de repente. Se ele voltar, disse Ricardo lentamente, a situação seria reavaliada. Mas ele teria de provar que é capaz de cuidar de vocês. E depois de vos ter deixado, como deixou... Ele pode não nos ter deixado de propósito, defendeu Beatriz, surpreendendo Ricardo. Apesar de tudo, ainda havia uma lealdade residual ali. Talvez lhe tenha acontecido alguma coisa também. Ricardo acenou. Tens razão, não sabemos ao certo. Parte do processo será tentar encontrá-lo e descobrir o que aconteceu. Vendo o conflito no seu rosto, Ricardo sentiu a necessidade de a tranquilizar. Beatriz, o meu único objetivo é garantir que tu e o Tiago estão seguros e felizes. Prometo que não farei nada que vos separe. Estamos nisto juntos agora, ok? Ela estudou-o por um longo momento, como se tentasse ler a sua alma. Prometes que não nos vais deixar como o pai fez? A pergunta atingiu Ricardo profundamente. Prometo, Beatriz, estou aqui para ficar, para cuidar de vocês. Pela primeira vez desde que se conheceram, Beatriz iniciou o contato físico, estendendo o dedo mindinho. Promessa de dedinho? Ricardo sorriu, entrelaçando o seu dedo mindinho com o dela. Promessa de dedinho. Na manhã seguinte, Ricardo convocou uma reunião com os seus principais executivos e parceiros. Espalhara-se a notícia de que ele se retirara praticamente dos negócios nas últimas semanas para cuidar de 2 crianças de rua, como alguém dissera grosseiramente, causando preocupação e desaprovação. Ricardo, nós compreendemos o seu impulso filantrópico, começou o senhor. Vieira, um dos parceiros mais antigos. Mas há formas adequadas de ajudar. Doações a instituições de caridade, criação de fundações.
Envolver-se pessoalmente assim é inadequado, completou Ricardo, o seu tom calmo, mas firme. Arriscado para a reputação da empresa, francamente, respondeu Vieira sem rodeios. Você é o rosto da Moreira Enterprises. As suas ações pessoais afetam diretamente a empresa. E adotar 2 crianças necessitadas prejudicaria a nossa imagem? Perguntou Ricardo, erguendo uma sobrancelha. Não é assim tão simples, interveio a Sofia, a sua assistente de longa data. Há questões legais envolvidas. Rumores de que está a abrigar crianças sem a devida autorização poderiam ser desastrosos. É por isso que iniciei o processo de tutela, explicou Ricardo. Estou a seguir os passos legais adequados. Mesmo assim, insistiu outro executivo, o conselho está preocupado com a sua súbita mudança de foco. A empresa precisa da sua atenção total. Peu. Ricardo olhou em volta da mesa para os rostos das pessoas com quem trabalhara durante anos, algumas das quais considerava quase amigas. Viu preocupação genuína em alguns, cálculo frio noutros. Deixem-me ser claro, disse ele, inclinando-se para a frente. A minha decisão sobre a Beatriz e o Tiago não está em debate. Eles vão ficar comigo. O que podemos discutir é como reorganizar as minhas responsabilidades para que eu possa cuidar deles e da empresa. O silêncio tenso que se seguiu foi palpável. Finalmente, a Sofia suspirou. Sempre foste teimoso, Ricardo. Se essa é a tua decisão final, encontraremos uma forma de fazer funcionar para todos. Nos dias seguintes, Ricardo viu-se a conciliar reuniões com assistentes sociais, que avaliavam discretamente a sua capacidade como tutor, consultas legais sobre o processo de tutela e os cuidados diários das crianças. Para sua surpresa, Tiago adaptou-se de forma impressionantemente rápida. O rapaz, antes tímido e medroso, agora corria pelo apartamento com uma energia sem limites, fazia perguntas intermináveis e seguia Ricardo como uma pequena sombra entusiasmada. "Ricardo, olha!" exclamou Tiago uma tarde, mostrando-lhe um desenho colorido. "Desenhei-nos, tu, eu, a Bia e o Rex." Rex era o dinossauro de peluche que Ricardo lhe comprara, agora o companheiro inseparável do rapaz. "Está incrível, Tiago," elogiou Ricardo, genuinamente impressionado com os detalhes para uma criança de 3 anos. "Vamos pendurá-lo no frigorífico." Beatriz observava estas interações com uma mistura de alívio e cautela. Ricardo notou como ela relaxava um pouco mais a cada dia ao ver o irmão feliz, mas ainda mantinha aquela vigilância constante, como se esperasse que tudo se desmoronasse a qualquer momento. Uma noite, enquanto Ricardo lia uma história para adormecer a Tiago, que insistia em ouvir o mesmo livro de dinossauros pela 10ª vez consecutiva, ele notou Beatriz na porta, a observá-los com uma expressão pensativa. Mais tarde, quando Tiago finalmente adormeceu, ela aproximou-se de Ricardo no corredor. "Ricardo", sussurrou ela, "vais mesmo tentar ficar conosco? Ser o nosso tutor de verdade?" "Sim, Beatriz", respondeu ele com toda a sinceridade que conseguiu. "Já entreguei os papéis. Tenho uma audiência com o juiz daqui a algumas semanas." Ela acenou a absorver a notícia. "E se o juiz disser que não?" Ricardo ajoelhou-se ao seu nível. "Então, recorremos e tentamos novamente." "Eu não vou desistir, Beatriz." A rapariga estudou o seu rosto por um momento antes de fazer a pergunta que claramente a atormentava. Por que estás a fazer tudo isto por nós?" Era uma pergunta que Ricardo também se vinha fazendo. Por que se afeiçoara tanto a estas crianças em tão pouco tempo? Por que estava disposto a enfrentar tribunais, as opiniões dos seus pares e uma reorganização completa da sua vida por elas? "Porque vocês mostraram-me o que realmente importa", respondeu ele honestamente. "Antes de vos conhecer, eu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas nada que realmente importasse." "Como o quê?" perguntou Beatriz, genuinamente curiosa. "Como propósito, ligação, a oportunidade de fazer realmente a diferença na vida de alguém", explicou Ricardo. "Vocês deram-me isso, Beatriz, e eu quero dar-vos a ti e ao Tiago a estabilidade e o amor que merecem." Algo mudou no olhar de Beatriz então.
uma pequena barreira a cair, um vislumbre de esperança que ela raramente se permitia. Sem uma palavra, ela estendeu os braços num gesto hesitante. Surpreendido e profundamente comovido, Ricardo abraçou-a gentilmente. Foi o primeiro abraço que ela iniciara. Um pequeno milagre de confiança. Naquele momento, enquanto segurava aquela criança extraordinária nos braços, Ricardo soube com certeza absoluta que lutaria contra o mundo inteiro, se necessário, para manter a Beatriz e o Tiago seguros. A decisão que tomara não era apenas séria, era o compromisso mais importante da sua vida. O escritório do detetive Francisco Chico Gomes era exatamente como Ricardo imaginara. Pequeno, ligeiramente caótico, com processos empilhados em várias superfícies e um cheiro persistente a café forte. O Chico, um homem baixo e sólido, com cabelo grisalho e olhos perspicazes, folheava os documentos que acabara de imprimir. Encontrei alguma informação sobre o pai das crianças, disse ele, empurrando uma pasta em direção a Ricardo. Manuel Manel Pereira, 32 anos. Trabalhou como mecânico até há cerca de 2 anos. Ricardo abriu a pasta com o coração acelerado. Nas últimas semanas, à medida que o processo de tutela avançava, ele contratara o Chico para investigar o paradeiro do pai de Beatriz e Tiago. Os serviços sociais também estavam à procura, mas Ricardo queria estar preparado, saber exatamente com o que estava a lidar. Ele tem antecedentes criminais, continuou o Chico, apontando para os documentos. Foi preso por envolvimento num roubo há cerca de 1 ano e 8 meses, condenado a 2 anos. Ricardo olhou para cima, surpreendido. Então, isso significa que ele pode ter sido libertado recentemente ou está prestes a sê-lo, terminou o Chico. O sistema prisional, muitas vezes, liberta reclusos com bom comportamento antes de cumprirem a pena completa. Um arrepio percorreu Ricardo. Ele sabe onde estão as crianças? O Chico abanou a cabeça. Pelo que apurei, não. Quando foi encarcerado, a sua esposa, a Clara Cunha, ainda estava viva. Ela faleceu 8 meses depois, de uma pneumonia não tratada. As crianças provavelmente ficaram com vizinhos ou conhecidos antes de acabarem na rua. Mas não há registros oficiais. O sistema perdeu-lhes o rasto. Ricardo examinou a fotografia anexada ao processo. Um homem com uma expressão endurecida, cabelo escuro e a forma dos olhos de Tiago. Era estranho ver finalmente o rosto do pai das crianças que agora faziam parte da sua vida. Há mais uma coisa, acrescentou o Chico, a hesitar. Ele não tinha antecedentes criminais anteriores. Pelo que soube a falar com antigos colegas de trabalho, o Manel era considerado um pai dedicado e trabalhador. O crime parece ter sido um ato desesperado, depois de ele ter perdido o emprego e acumulado contas médicas para a esposa, que já estava doente. Ricardo sentiu um nó no estômago. Esta informação complicava tudo. Seria mais fácil se Manuel Pereira fosse simplesmente um criminoso indigno. Mas agora havia nuances que ele não podia ignorar. Ele tentou encontrar as crianças quando foi preso? Perguntou Ricardo, temendo a resposta. Os registros da prisão mostram que ele enviou várias cartas para a última morada conhecida deles, mas, obviamente, nunca obteve resposta, uma vez que a esposa falecera e as crianças já não estavam lá. Ricardo colocou os documentos de volta na pasta, agradeceu ao detetive e saiu com a mente a mil. No carro, olhou novamente para a fotografia de Manuel Pereira. O homem não abandonara os filhos de propósito. Fora separado deles por circunstâncias trágicas. Isso mudava tudo. Em casa, encontrou a cena que se tornara a sua nova normalidade. Tiago a brincar no tapete da sala com blocos de construção. Beatriz a desenhar a mesa, a língua a sair-lhe ligeiramente de concentração. E a Dona Maria José, a governanta que agora vinha diariamente e adorava as crianças, a cozinhar o jantar na cozinha. Ricardo sentiu uma onda de proteção ao ver aquela cena doméstica. Em apenas 2 meses, estas crianças tornaram-se o seu mundo. «Ricardo!» gritou Tiago ao vê-lo, correndo de braços abertos. Era assim que Tiago começara a chamá-lo recentemente, uma versão mais simples de Ricardo para a sua língua de 3 anos.
A alcunha pegou, para a surpresa e alegria de Ricardo, um homem que nunca tivera um termo de carinho na sua vida. "Olá, campeão!" respondeu ele, pegando no rapaz e respirando o cheiro a shampoo infantil no seu cabelo. "A construir algo fiche?" "Um foguetão para ir à lua!" respondeu Tiago com entusiasmo. "Vais ver, vai ser o maior foguetão do mundo." Ricardo riu, balançando o rapaz de um lado para o outro, antes de o pousar novamente. Tiago correu para os seus blocos, determinado a terminar a sua obra-prima. Beatriz aproximou-se, mais calmamente, mostrando-lhe o seu desenho. Uma imagem colorida de Ricardo de mãos dadas com ela e com o Tiago. "Está mesmo ótimo, Bia", elogiou ele sinceramente. "És muito talentosa." Um ligeiro rubor coloriu as bochechas da rapariga. Ela ainda não estava habituada a elogios. "Obrigada", disse ela suavemente. "Posso pô-lo no frigorífico com os outros?" "Claro, esse é o lugar de honra." Beatriz sorriu e correu para a cozinha. Ricardo observava-a, espantado com a transformação gradual que testemunhara nela. A rapariga desconfiada e reservada das primeiras semanas agora sorria mais, fazia perguntas, expressava desejos. Recentemente, começara até a frequentar algumas aulas de experiência numa escola privada próxima, enquanto Tiago ia a um infantário algumas manhãs por semana. Mas agora, com a informação sobre o pai, Ricardo perguntava-se quanto tempo duraria esta felicidade cuidadosamente construída. Depois do jantar e da rotina noturna, banho, lavar os dentes, histórias para adormecer, Ricardo encontrou Beatriz sentada na pequena poltrona que colocara no quarto das crianças. Ela ainda gostava de ficar acordada um pouco mais tarde do que Tiago, geralmente a ler ou simplesmente a observar o irmão dormir. "Bia", chamou ele suavemente da porta. "Podemos falar um pouco na sala de estar?" Ela acenou, seguindo-o. Sentaram-se no sofá, Ricardo cauteloso sobre como abordar o assunto. "Lembras-te que te falei sobre o processo para poderes ficar aqui oficialmente?" começou ele. Beatriz acenou imediatamente em alerta. "Aconteceu alguma coisa de mal?" Não, assegurou ele rapidamente. "Na verdade, temos uma data para a audiência. Daqui a 3 semanas, um juiz vai rever o nosso caso." "Ele vai deixar-nos ficar contigo?" perguntou ela, a esperança evidente na sua voz. "Espero que sim, mas, Bia, para o processo ser completo, precisamos de falar sobre os teus pais." Ricardo fez uma pausa, observando a sua reação. "Falaste-me da tua mãe, mas não falamos realmente sobre o teu pai." O rosto de Beatriz fechou-se imediatamente. "Ele foi-se embora", disse ela simplesmente, com os olhos fixos nas próprias mãos. "Não há nada para falar." "Na verdade, Bia, descobri algumas coisas que acho que devias saber", disse Ricardo cuidadosamente. "O teu pai não se foi embora porque quis. Ele teve problemas com a lei e teve de se ausentar." Beatriz olhou para cima, confusa. "Problemas com a lei?" "Sim, ele fez algo de errado e teve de ir para a prisão." "Prisão?" sussurrou ela, a palavra como a dos vilões das histórias. O coração de Ricardo apertou. Como poderia ele explicar a uma criança de 5 anos as complexidades de um sistema de justiça que muitas vezes pune o desespero tanto quanto a malícia? Nem toda a gente que vai para a prisão é verdadeiramente uma pessoa má, Bia. Às vezes, são pessoas que cometeram erros, que tomaram as ações erradas em momentos de desespero. Beatriz processou isto em silêncio, a testa franzida de concentração. "Então, ele não nos abandonou de propósito?" "Pelo que descobri, não. Ele tentou manter o contato, mas quando a tua mãe ficou doente, tudo se complicou." Ricardo observou as emoções contraditórias cruzarem o rosto de Beatriz. Confusão, raiva, um vislumbre de alívio rapidamente suprimido. "Não importa", disse ela finalmente, a voz a endurecer. "Ele devia ter ficado conosco. A mãe precisava dele. Nós precisávamos dele." "Tens razão", concordou Ricardo. "Um pai devia estar lá para os seus filhos. Ele devia ter encontrado outra maneira." Beatriz acenou.
os seus olhos subitamente a transbordar de lágrimas. Ele sabe onde estamos agora? Não, mas... Ricardo hesitou, precisando de ser honesto. Ele pode estar à tua procura, e se te encontrar, como teu pai biológico, ele tem certos direitos. Que direitos? Perguntou Beatriz, a voz a tremer ligeiramente. Ele pode pedir para viveres com ele novamente. O pânico imediato nos olhos de Beatriz era exatamente o que Ricardo temia. Não! Exclamou ela, mais alto do que pretendia, olhando rapidamente para o corredor, onde Tiago dormia. Baixando a voz, continuou. Eu não quero ir. Quero ficar aqui, contigo. Ricardo sentiu um calor espalhar-se no peito, apesar da situação difícil. Eu também quero que fiques, Bia. Farei tudo o que puder para que isso aconteça. Prometo. Prometo. Beatriz pareceu relaxar um pouco, embora a apreensão ainda brilhasse nos seus olhos. Ricardo, disse ela suavemente, e se ele aparecer à nossa procura? Ouvir a alcunha que ela criara para ele quase partiu o coração de Ricardo. Era o primeiro sinal claro de que Beatriz o considerava parte da sua família, não apenas um benfeitor ou um tutor temporário. Então lidaremos com isso juntos, respondeu ele, esforçando-se para manter a voz firme. Mas, por agora, temos a audiência a chegar, e estou esperançoso. Os meus advogados acham que as nossas hipóteses são muito boas. Beatriz acenou, parecendo um pouco mais à vontade. Quando Ricardo a levou de volta para o quarto, ela surpreendeu-o ao pedir um abraço de boa noite. Mais um pequeno milagre na sua aceitação gradual de afeto. Nas semanas que se seguiram, Ricardo equilibrou a preparação para a audiência com os esforços para manter a rotina das crianças o mais normal possível. Beatriz ocasionalmente fazia perguntas sobre o pai, onde ele poderia estar, se estaria à procura delas, mas na maior parte do tempo parecia determinada a focar-se no presente. A casa estava cheia de atividade e risos. Tiago ia ao infantário 3 manhãs por semana e voltava com histórias e desenhos. Beatriz progredia rapidamente na sua aula de experiência, impressionando os professores com a sua inteligência aguçada e fome de conhecimento. Ricardo, pela primeira vez na sua vida adulta, colocou o trabalho em segundo lugar. Delegou mais responsabilidades, recusou viagens de negócios e reorganizou completamente a sua agenda para estar presente no dia a dia das crianças. Para a surpresa dos seus sócios, a empresa não entrou em colapso. Pelo contrário, a sua nova perspectiva sobre as prioridades trouxe uma clareza que muitas vezes faltava nas suas decisões anteriores. Numa tarde de domingo soalheira, Ricardo levou as crianças ao Parque Eduardo VII. Tiago corria excitado atrás dos pombos, enquanto Beatriz baloiçava lentamente, a observar outras famílias ao seu redor. Ricardo, chamou ela de repente, nós somos uma família agora? A pergunta apanhou Ricardo de surpresa. O que é que tu achas? Respondeu ele, sentando-se no baloiço ao lado dela. Beatriz ponderou seriamente. Acho que sim. As famílias vivem juntas, cuidam umas das outras e amam-se, certo? Exatamente. Então somos uma família, concluiu ela simplesmente. Tu, eu e o Tiago. Ricardo sentiu os olhos umedecerem. Sim, Bia, somos uma família. A rapariga sorriu, um sorriso raro e completo que lhe iluminou o pequeno rosto. Ainda bem que te encontramos. Ainda bem que me encontraram a mim, respondeu Ricardo com uma certeza que vinha do fundo da sua alma. Na noite anterior à audiência, ao deitar Tiago na cama, Ricardo encontrou Beatriz ainda acordada, os seus olhos a brilhar na penumbra do quarto. Nervosa com o amanhã? Perguntou ele, sentando-se na beira da sua cama. Ela acenou. E se o juiz não nos deixar ficar contigo? Então, continuamos a lutar, respondeu ele firmemente. Como te disse, não vou desistir. Beatriz estendeu a mão para segurar a dele, um gesto ainda raro vindo dela. Obrigada, Ricardo. Aquele simples Ricardo significava mais para James do que todos os títulos e elogios que recebera na sua carreira.
Era um nome dado com afeto genuíno e um reconhecimento de que ele era mais do que apenas um benfeitor rico ou um potencial tutor legal. Naquela noite, Ricardo dormiu mal, preocupado com a audiência, mas principalmente assombrado pela sombra do pai biológico que pairava sobre o seu futuro recém-formado. Manuel Pereira podia aparecer a qualquer momento, e se o fizesse antes da tutela ser oficial, tudo poderia mudar drasticamente. Ainda assim, quando o sol nasceu, Ricardo sentiu uma determinação renovada. A espera de 3 semanas fora preenchida com pequenos momentos perfeitos, refeições partilhadas, conquistas das crianças celebradas, até desentendimentos sobre regras e limites. Esses momentos, tomados em conjunto, formavam algo demasiado precioso para desistir sem lutar. Fosse qual fosse o resultado da audiência ou qualquer surpresa que o destino pudesse ter reservado, Ricardo sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma. Beatriz e Tiago tinham preenchido um vazio nele que ele não sabia que existia, transformando a sua existência solitária numa cheia de propósito e amor. E por este novo mundo que criaram juntos, ele estava disposto a enfrentar qualquer adversidade, mesmo que viesse na forma do pai biológico que, de algum lugar desconhecido, poderia estar a preparar-se para regressar à vida dos seus filhos. O dia anterior à audiência amanheceu com um céu limpo, um forte contraste com a tempestade que estava prestes a rebentar sobre a vida de Ricardo. Ele estava a preparar o pequeno almoço quando o telefone tocou. Era a Teresa Castro, a assistente social que acompanhava o caso. "Senhor Moreira", disse ela, o seu tom profissional mal escondendo uma preocupação evidente. "Houve um desenvolvimento. Precisamos de discutir com urgência. Posso ir ao seu apartamento daqui a 1 hora?" Ricardo sentiu um arrepio na espinha. "Aconteceu alguma coisa com a audiência de amanhã?" "Prefiro falar pessoalmente. É complicado." Depois de desligar, Ricardo tentou manter a normalidade enquanto servia panquecas a Beatriz e a Tiago. Mas Beatriz, com a sua intuição aguçada, sentiu imediatamente que algo estava errado. "Estás bem, Ricardo?" perguntou ela, os seus olhos escuros a estudá-lo com uma intensidade muito para além dos seus 5 anos. "Está tudo bem", forçou ele um sorriso. "A dona Teresa vem cá para falarmos sobre o amanhã." Exatamente 1 hora depois, a Teresa estava sentada na sala de estar de Ricardo, uma pasta no colo e uma expressão grave no rosto. "Senhor Moreira, um Manuel Pereira, o pai biológico da Beatriz e do Tiago, foi localizado." Ricardo sentiu como se o chão desaparecesse sob os seus pés. Apesar de meses de busca por informações sobre o homem, a realidade do seu maior medo atingiu-o como um soco. "Onde é que ele está? O que é que ele quer?" perguntou ele, a lutar para manter a voz firme. Ele foi libertado há 3 semanas depois de cumprir 16 meses de uma pena de 2 anos por roubo. Está atualmente numa casa de reintegração para ex-reclusos. Contactou os serviços sociais para encontrar os seus filhos. "Ele sabe que eles estão comigo?" A Teresa acenou. "Informamo-lo da situação atual e da tutela em curso. Ele pediu para os conhecer." Ricardo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. A vida que construíra com as crianças nos últimos meses parecia subitamente frágil, ameaçada por uma sombra do passado. "Ele tem esse direito?" perguntou ele finalmente. "Tecnicamente, sim. Ele é o pai biológico e os seus direitos parentais nunca foram formalmente terminados. Ele deixou a sua família, mas agora sabemos que foi porque estava encarcerado." "Então, o que é que ele quer agora?" "Ele quer vê-los, reconectar-se." A Teresa hesitou. "Dada a audiência de amanhã, sugeri uma visita supervisionada aqui, hoje, se concordar. O juiz terá de considerar todos os fatores, incluindo como as crianças reagem ao pai." Ricardo lutou contra o impulso de recusar. Queria proteger a Beatriz e o Tiago, mantê-los longe deste homem que, intencionalmente ou não, lhes causara tanta dor. Mas sabia que adiar o inevitável só complicaria as coisas. "Como é que ele é?" perguntou ele finalmente. "Parece genuinamente arrependido.
Completou programas de reabilitação na prisão. Está limpo e não vi qualquer sinal de agressividade. Ele também é realista. Sabe que não tem condições financeiras ou estruturais para cuidar das crianças neste momento. Então, por que complicar as coisas agora? A Teresa encontrou o seu olhar diretamente. Porque são os filhos dele, Sr. Moreira, e pelo que entendi, ele não os abandonou por escolha. A vida, às vezes, coloca as pessoas em situações impossíveis. Falar com a Beatriz foi a parte mais difícil. Sentado no canto da sala de estar, que ele transformara numa pequena biblioteca, Ricardo explicou, o mais simplesmente possível, que o seu pai queria visitá-los. Ele está aqui na cidade? Os olhos de Beatriz estavam arregalados. Sim, ele saiu da prisão recentemente. Prisão? A palavra foi um sussurro. Como nos filmes. Algo do gênero, concordou Ricardo suavemente. O teu pai esteve com problemas com a lei. Foi por isso que ele desapareceu? O rosto de Beatriz mostrava confusão, como se tentasse alinhar esta nova informação com a história em que acreditara durante tanto tempo. Sim, ele não podia ficar contigo porque estava na prisão. Beatriz ficou em silêncio, a processar. Os seus pequenos dedos torciam-se na bainha da sua camisa, um gesto que Ricardo reconhecia como a sua ansiedade. — Tenho de o ver? Perguntou ela finalmente. — Não, se não quiseres, Bia. Ninguém te vai forçar. Ela olhou para o corredor, onde Tiago brincava. — E o Tiago? — Depende dele também, mas ele provavelmente não se lembra muito do vosso pai, pois não? Beatriz abanou a cabeça. Ele era muito pequeno. Após alguns minutos de conversa, Beatriz tomou a sua decisão com a maturidade que sempre espantava Ricardo. Quero vê-lo. Quero saber por que é que ele se foi embora. Às 16 horas, a campainha tocou. Ricardo respirou fundo, ajustando a gravata que decidira usar, uma armadura simbólica. Beatriz estava ao seu lado, a segurar firmemente a sua mão, enquanto Tiago brincava no tapete da sala, alheio à tensão no ar. A Teresa Castro estava à porta, acompanhada por um homem de estatura média, com os ombros ligeiramente curvados. Manuel Pereira parecia mais velho do que os seus 32 anos, com grisalhos prematuros nas têmporas e rugas profundas à volta dos olhos que Ricardo percebeu, com um sobressalto, serem os mesmos de Tiago. — Senhor Moreira, disse o Manuel, estendendo a mão hesitantemente. — Obrigado por me deixar visitar. Ricardo apertou-lhe a mão brevemente, notando os calos, sinais de trabalho manual. O homem usava roupas simples, mas limpas e bem passadas, e havia uma dignidade na sua voz que Ricardo não esperava. — As crianças estão na sala, respondeu Ricardo, conduzindo-os pelo apartamento. Beatriz aproximara-se do irmão, sentada rigidamente no sofá, a apertar a mão de Tiago como uma tábua de salvação. Quando o Manuel entrou, ela ficou visivelmente tensa, mas não desviou o olhar. — Bia! Disse o Manuel, a sua voz embargada. — Tiago, cresceste tanto. O silêncio que se seguiu zumbia com emoções não ditas. Foi o Tiago que finalmente o quebrou, da forma inocente que só uma criança de 3 anos conseguiria. — Quem és tu? A simples pergunta atingiu o Manuel como um golpe físico. Ele respirou fundo antes de responder. — Eu sou o teu pai, Tiago. Os olhos do rapaz arregalaram-se. — Como o pai do Tomás da minha escola? — Sim, tal como ele, respondeu o Manuel com um sorriso triste. A Beatriz não disse nada, a estudar o pai com uma intensidade que fez Ricardo sentir-se ao mesmo tempo orgulhoso e magoado. Seguindo a sugestão da Teresa, todos se sentaram. Ricardo permaneceu perto das crianças, pronto para intervir se necessário. — Sei que devem estar confusos, começou o Manuel, dirigindo a maior parte das suas palavras a Beatriz. — E tem todo o direito de estar. Eu meti-me em sarilhos, cometi um erro e tive de cumprir pena. Queria ficar convosco, mas não podia. — Por que não disseste nada? Interrompeu Beatriz, a sua pequena voz firme. Simplesmente desapareceste. A mãe chorou durante dias. O Manuel baixou a cabeça. Eu estava assustado.
Fiz algo de errado, algo desesperado quando perdemos o seguro de saúde e a tua mãe precisava de tratamento. Não queria que soubesses que o teu pai era um criminoso. Então, preferias que pensássemos que nos abandonaste? A pergunta de Beatriz carregava anos de mágoa reprimida. Foi um erro terrível, admitiu Manuel. Pensei que seria melhor assim, que a tua mãe pudesse dizer que eu estava a viajar a trabalho ou algo do gênero. Nunca imaginei, nunca sonhei que a tua mãe piorasse, que ela... A sua voz falhou. Lágrimas silenciosas rolaram pelo rosto de Beatriz. Ricardo lutou contra o impulso de a abraçar, sabendo que este momento, por mais doloroso que fosse, era necessário. Vais levar-nos embora? Perguntou ela finalmente, a voz a tremer. O Manuel olhou para Ricardo, depois para a Teresa, antes de se virar novamente para a filha. Bia, o que eu mais quero é estar convosco outra vez, mas... Hesitou ele. Não posso cuidar de vocês agora. Não tenho a minha própria casa. Estou a começar um novo emprego. Seria egoísta tirar-vos de um sítio seguro e feliz só porque sinto a vossa falta. A honestidade crua da sua declaração surpreendeu Ricardo. Ele esperava uma luta, acusações, talvez até ameaças legais. Não esta admissão dolorosa de inadequação paternal. O Tiago, que estivera calado, perguntou de repente: Não gostas de nós? A honestidade brutal do rapaz pareceu atingir fisicamente o Manuel. Ele engoliu em seco. Eu amo-vos muito, Tiago. Mais do que qualquer coisa. Foi por isso que fiz algo de errado. Estava a tentar arranjar dinheiro para os remédios da mamã, mas piorei tudo. Ele tirou uma carteira gasta do bolso, puxando algumas fotografias antigas. Mostrou fotos da Beatriz em bebé, da Clara a segurar o Tiago recém-nascido, da família junta num parque. Fragmentos preservados de uma vida antes da tragédia. Lembro-me desse dia, disse a Beatriz suavemente, a tocar na foto do parque. Compraste-me algodão doce cor-de-rosa. E sujou-te a boca toda de rosa, recordou o Manuel, um sorriso genuíno a iluminar brevemente o seu rosto cansado. O Tiago inclinou-se para ver melhor. Essa é a mamã? Perguntou ele, dolorosamente inconsciente de que não tinha memórias reais da sua mãe. Sim, filho, ela amava-te muito. Costumava cantar para ti todas as noites. Quando a visita terminou, Beatriz surpreendeu todos ao perguntar: Vais voltar? O Manuel olhou para Ricardo, incerto. Se for permitido, gostaria muito. Ricardo, apesar dos medos que o consumiam, acenou ligeiramente. A figura ausente e misteriosa do pai que as abandonara fora substituída por um homem real, com falhas e arrependido. Naquela noite, enquanto Ricardo deitava as crianças, Beatriz perguntou: Ricardo, achas que ele é uma boa pessoa? Era uma pergunta complicada. Acho que ele vos ama e que está verdadeiramente arrependido. Isso não apaga o que aconteceu, mas é um começo, disse ele. Ele não nos vai levar embora, murmurou Beatriz. Então, isso significa que vamos continuar a viver contigo? Espero que sim. Amanhã o juiz decide. Beatriz acenou, aceitando a incerteza com uma maturidade que partiu um pouco mais o coração de Ricardo. A noite foi longa, enquanto Ricardo imaginava todos os cenários possíveis. O medo de perder as crianças era visceral. Em apenas alguns meses, Beatriz e Tiago tinham preenchido um vazio na sua vida que ele nunca soube que existia. A ideia de eles serem levados, mesmo pelo seu pai biológico, era insuportável. Na manhã seguinte, o tribunal de família era intimidantemente formal. Ricardo, com o seu melhor fato, sentou-se ao lado de 3 advogados de topo. Do outro lado do corredor, o Manuel esperava sozinho, a apertar nervosamente um chapéu nas mãos. A disparidade não podia ser mais óbvia. A audiência começou com as formalidades habituais. Os advogados de Ricardo apresentaram relatórios detalhados sobre os cuidados prestados às crianças, a estabilidade emocional e financeira oferecida e o progresso de Beatriz e Tiago na escola. Quando chegou a vez de o Manuel falar, ele levantou-se, sem um advogado ao seu lado. Meritíssima juíza, começou ele, a voz trêmula no início,
mas a ganhar força. Não vou negar os meus erros. Cometi um crime e cumpri a minha pena. Mas o meu maior crime foi contra os meus próprios filhos. Abandonei-os quando eles mais precisavam de mim. Ricardo observou a juíza Magalhães, uma mulher de meia idade, com uma expressão severa, a ouvir atentamente. Eu amo a Beatriz e o Tiago mais do que qualquer coisa, continuou o Manuel. E é por os amar que percebo que não lhes posso dar o que eles merecem agora. Estou a recomeçar. Tenho um emprego como ajudante de mecânico, vivo numa casa de reintegração. Estou a tentar poupar dinheiro para alugar um sítio decente. Ele fez uma pausa. O Sr. Moreira deu aos meus filhos o que eu não pude: segurança, conforto, estabilidade. Eles parecem felizes com ele, saudáveis. A Beatriz vai a uma escola que nós nunca poderíamos pagar. O Tiago nem se lembra de mim. Essa última frase foi dita com uma dor tão evidente que até a juíza pareceu comovida. Não estou aqui para reaver a custódia hoje. Isso não seria justo para as crianças. Estou aqui para pedir uma oportunidade de fazer parte da vida deles novamente, gradualmente, de uma forma que não perturbe a estabilidade que eles finalmente encontraram. Após o depoimento do Manuel, foi a vez de Beatriz. Pequenina na grande cadeira do tribunal, ela respondeu às perguntas da juíza com uma maturidade impressionante. Gosto de viver com o Ricardo, disse ela firmemente. Ele cuida de nós, leva-me à escola e lê histórias para o Tiago. Nunca passamos fome nem frio. E o teu pai? Perguntou a juíza gentilmente. Como te sentiste ao vê-lo ontem? Beatriz pensou por um momento. Primeiro fiquei zangada e triste, mas ela olhou brevemente para o Manuel. Acho que ele também estava triste. Ele disse que estava arrependido. Gostarias de ver o teu pai novamente? Sim, respondeu ela após uma longa pausa. Mas quero continuar a viver com o Ricardo. Quando todos os depoimentos terminaram, a juíza Magalhães ajustou os óculos e estudou os documentos à sua frente. O silêncio na sala do tribunal era absoluto, carregado de antecipação. Este é um caso complexo, começou ela por fim. Por um lado, temos um pai biológico que, apesar dos seus erros passados, mostra arrependimento genuíno e um desejo de se reconectar com os seus filhos. Por outro lado, temos um tutor que, em pouco tempo, proporcionou estabilidade, segurança e afeto a crianças que experienciaram um trauma significativo. Ela olhou para outra página de notas. A lei tradicionalmente favorece os laços biológicos, mas há uma condição fundamental. O melhor interesse das crianças deve prevalecer sobre todas as outras considerações. Ricardo sentiu o coração acelerar enquanto esperava pela decisão da juíza. Notou que o Manuel também estava tenso, a apertar o chapéu com tanta força que este perdera a forma. Antes de dar a minha decisão final, continuou a juíza, preciso de analisar mais a fundo certos elementos deste caso. Estou especialmente interessada em como podemos equilibrar os direitos do pai com a estabilidade emocional que as crianças finalmente encontraram. Ela olhou dos advogados de Ricardo para o Manuel, depois para a Teresa Castro. Este tribunal fará uma pausa de 30 minutos. Quando regressarmos, anunciarei a minha decisão sobre a custódia provisória e os direitos de visita. O seu martelo bateu e a sala do tribunal começou a esvaziar-se. Ricardo permaneceu sentado, atordoado pela incerteza contínua. Os seus advogados sussurravam entre si, a analisar as possibilidades. Do outro lado do corredor, o Manuel olhava pela janela, a sua silhueta solitária, na luz da tarde. 30 minutos. Meia hora para o destino de duas crianças e o seu próprio ser decidido. Ricardo fechou os olhos, a tentar encontrar a calma, mas a sua mente não parava de reproduzir cada momento com a Beatriz e o Tiago. Cada riso, cada marco, cada abraço para adormecer. Nunca imaginara que a sua vida pudesse mudar tão drasticamente por causa de um bilhete escrito por uma criança faminta, que o seu apartamento vazio pudesse tornar-se um lar barulhento e colorido,
que o seu coração, trancado durante tanto tempo, pudesse abrir-se para duas pequenas almas corajosas que precisavam dele tanto quanto ele. Sem o saber, precisava delas. Agora, tudo podia acabar com o bater de um martelo. A juíza regressou, a sua expressão indecifrável, enquanto retomava o seu assento. Ricardo sentiu o peso de cada segundo que passava enquanto esperava, ocasionalmente trocando olhares com o Manuel. Havia um entendimento silencioso entre eles agora. Ambos queriam o melhor para a Beatriz e para o Tiago, embora as suas ideias de melhor pudessem diferir. Após considerar cuidadosamente todos os aspectos deste caso, começou a juíza com uma voz calma que ecoou na sala. Cheguei a uma decisão que acredito servir os melhores interesses das crianças. O coração de Ricardo batia forte. Ao seu lado, os seus advogados mantinham-se compostos, embora ele sentisse também a tensão deles. A lei tradicionalmente favorece os laços biológicos, e este tribunal reconhece o direito inerente de um pai de fazer parte da vida dos seus filhos, continuou a juíza, a olhar diretamente para o Manuel. No entanto, o bem-estar das crianças deve ser sempre a principal consideração. A juíza pegou nos seus documentos, ajustando os óculos enquanto lia. O Sr. Pereira demonstrou arrependimento genuíno pelas suas ações passadas e um desejo louvável de se reconectar com os seus filhos. No entanto, neste momento, ele carece das condições básicas necessárias para proporcionar um ambiente estável e seguro para a Beatriz e o Tiago Pereira. Ricardo sentiu uma onda de esperança a crescer no peito, mas controlou as emoções, ciente de que o veredito final ainda estava para vir. Por outro lado, continuou a juíza, o Sr. Moreira ofereceu às crianças não apenas estabilidade financeira, mas também o apoio emocional e a segurança de que necessitam após um período de trauma e incerteza significativos. Relatórios dos professores e da assistente social indicam que as crianças estão a prosperar sob os seus cuidados. A juíza pousou os papéis, olhando diretamente para os presentes. Portanto, este tribunal concede a custódia provisória de Beatriz e Tiago Pereira ao senhor Ricardo Moreira, por um período inicial de 6 meses, após o qual a situação será reavaliada. Ricardo fechou os olhos brevemente, enquanto o alívio o inundava com tanta intensidade que mal conseguia respirar. 6 meses. Tempo suficiente para fortalecer os laços que já tinham formado para continuar a construir uma vida juntos. Adicionalmente, continuou a juíza, o tribunal concede ao Sr. Manuel Pereira direitos de visita supervisionada, inicialmente a cada 2 semanas, sob a presença da assistente social designada. Se estas visitas progredirem bem, a supervisão poderá ser gradualmente reduzida. A juíza olhou diretamente para o Manuel. Senhor Pereira, este tribunal reconhece os seus esforços para reconstruir a sua vida e o seu desejo de fazer parte da vida dos seus filhos. Recomendo vivamente que continue os seus programas de reabilitação, garanta alojamento permanente e mantenha um emprego estável. Estes fatores serão considerados na próxima avaliação. Virando-se para Ricardo, acrescentou: Sr. Moreira, o tribunal confia que facilitará a relação das crianças com o seu pai biológico, desde que esta se mantenha saudável e construtiva. O martelo caiu, terminando oficialmente a audiência. Um zumbido de conversa encheu a sala enquanto os advogados de Ricardo o felicitavam pela vitória. No entanto, os olhos de Ricardo estavam no Manuel, que permanecia sentado, o seu rosto uma mistura complexa de emoções. Alívio por os seus filhos estarem seguros, tristeza pela sua própria inadequação atual e esperança pela relação futura que poderia construir com eles. Após um momento de hesitação, Ricardo atravessou a sala e aproximou-se dele. Sr. Pereira, disse ele, estendendo a mão. Quero que saiba que não pretendo excluí-lo da vida deles. Se estiver verdadeiramente empenhado em fazer parte dela de forma construtiva, encontraremos um caminho que funcione para todos. O Manuel olhou para a mão oferecida por um longo momento antes de a apertar. Obrigado, disse ele simplesmente, a voz embargada pela emoção.
por cuidar deles quando eu não pude, por lhes dar o que eu devia ter dado. Ele engoliu em seco antes de acrescentar. Eles tiveram sorte em encontrá-lo. Eu é que tive sorte, respondeu Ricardo, sinceramente. Havia muito mais a dizer, detalhes a combinar, limites a estabelecer, mas naquele momento tinham chegado a um entendimento fundamental. Ambos colocariam as necessidades de Beatriz e Tiago acima de tudo. Ao saírem do tribunal, a Teresa Castro alcançou-os. A primeira visita supervisionada pode ser agendada para a próxima semana, se estiver tudo bem para todos. O Manuel acenou. Estou disponível a qualquer altura. O meu novo emprego tem horários flexíveis. Temos uma vaga na quinta-feira à tarde, sugeriu Ricardo, depois de as crianças saírem da escola, se lhe der jeito. Seria perfeito, concordou o Manuel. Ele hesitou e depois acrescentou. Vou procurar o meu próprio apartamento em breve. O gerente da oficina mencionou uma possível promoção no próximo mês. Ricardo compreendeu o que ele estava a tentar transmitir, que estava a trabalhar para melhorar a sua situação, para que um dia pudesse oferecer mais aos seus filhos. Isso é ótimo, respondeu ele. A Beatriz e o Tiago ficarão felizes por saber. Despediram-se com um aperto de mão, um gesto formal que continha o início de algo, não exatamente amizade, mas um respeito mútuo nascido do amor partilhado por duas crianças. Quando Ricardo chegou à casa, a dona Maria José estava com as crianças na sala. O alívio no seu rosto foi claro assim que ela viu a expressão dele. Correu tudo bem, então? Perguntou ela baixinho. Ricardo acenou, um sorriso lento a espalhar-se pelo seu rosto. O Tiago correu imediatamente para ele, a abraçar-lhe as pernas. Ricardo, desenhei um dinossauro na escola hoje. É o melhor dinossauro que já vi, respondeu Ricardo, pegando no rapaz, a maravilhar-se com como algo tão simples podia encher o seu coração de alegria. A Beatriz ficou para trás, os seus olhos vigilantes a estudar o rosto de Ricardo, à procura da resposta à pergunta que não se atrevia a fazer em voz alta. Ricardo pousou o Tiago e aproximou-se dela, ajoelhando-se ao seu nível. O juiz decidiu que vão ficar comigo, disse ele suavemente. A Beatriz não sorriu imediatamente, a absorver a informação. E o pai? Ele vai poder visitar-vos. No início, a dona Teresa estará presente nessas visitas. Se tudo correr bem, com o tempo, podem passar mais tempo juntos. A Beatriz acenou a assimilar a complexidade da situação com a maturidade que sempre impressionava Ricardo. Ele está triste? Perguntou ela. Um pouco, admitiu Ricardo honestamente. Mas também está aliviado por estarem bem cuidados. Ele está a trabalhar para organizar a sua vida, talvez encontrar a sua própria casa em breve. Para podermos visitá-lo. Exatamente. A Beatriz pensou por um momento, o seu pequeno rosto sério enquanto considerava o que aquilo implicava. Acho que seria bom, o Tiago precisa de o conhecer melhor. E tu? Perguntou Ricardo gentilmente. A Beatriz encolheu os ombros a tentar parecer casual, mas sem conseguir esconder toda a sua vulnerabilidade. Ainda estou zangada por ele se ter ido embora. Mas... hesitou ela. A mãe dizia sempre que as pessoas podem mudar se realmente quiserem. A tua mãe era uma mulher sábia, respondeu Ricardo, comovido pela capacidade de Beatriz de mostrar compaixão depois de tudo o que sofrera. Nos dias que se seguiram, a vida de Ricardo assentou numa nova rotina. Com a custódia provisória oficial, ele pôde finalmente inscrever as crianças formalmente na escola, adicioná-las ao seu plano de saúde e fazer todos os arranjos legais que estavam em suspenso. A primeira visita supervisionada com o Manuel foi estranha no início. A Beatriz ainda reservada, o Tiago curioso, mas tímido, o Manuel nervoso, a tentar encontrar formas de se ligar a crianças que mal o conheciam. Mas, ao longo das semanas, algo começou a mudar. O Manuel trazia pequenos presentes que podia pagar. Um livro para a Beatriz, um carrinho de brincar para o Tiago. Contava histórias sobre a mãe que as crianças nunca chegaram a conhecer completamente.
Lentamente, ele reconstruiu pontes que pareciam irreparavelmente queimadas. Ricardo observava estes desenvolvimentos com emoções mistas. Ainda sentia um medo residual. E se um dia o Manuel alcançasse estabilidade suficiente para reivindicar a custódia total? E se as crianças decidissem que preferiam viver com o seu pai biológico? Mas ele também compreendia cada vez mais que o amor não era um recurso finito. A Beatriz e o Tiago tinham espaço nos seus corações para ambos os homens nas suas vidas, cada um de formas diferentes, mas igualmente significativas. Uma noite, cerca de um mês após a decisão do tribunal, Ricardo encontrou Beatriz na varanda do apartamento. Ela estava sentada numa cadeira demasiado grande para ela, a olhar pensativamente para as luzes da cidade lá embaixo. Com o seu pijama de unicórnio e uma trança mal feita, ela parecia simultaneamente tão pequena e tão sábia. "Não consegues dormir?" perguntou ele, juntando-se a ela. A Beatriz abanou a cabeça. "Estou a pensar." "Em quê?" "Em tudo, no passado. Em como as coisas mudaram." Ricardo acenou, dando-lhe espaço para continuar ao seu próprio ritmo. "Ricardo", disse ela finalmente, virando-se para o olhar diretamente, "prometes que nunca mais vais sair das nossas vidas?" A pergunta simples, mas profunda, atingiu Ricardo como uma onda. Ele ajoelhou-se para ficar ao nível dos seus olhos. "Prometo, Bia. Vocês são a minha família agora. Nada vai mudar isso." Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Pela primeira vez, desde que se conheceram, Ricardo viu Beatriz chorar abertamente, sem tentar esconder ou conter as suas emoções. Ela abraçou-o então, os seus pequenos braços a envolverem-lhe o pescoço com uma força surpreendente. "Mesmo que um dia passemos mais tempo com o pai?" perguntou ela, a voz abafada contra o ombro dele. "Mesmo assim", assegurou Ricardo. "Existem diferentes tipos de famílias, Bia, e diferentes formas de amar. O teu pai será sempre o teu pai, e isso importa, mas o que construímos aqui, nós os três, também é real e permanente." Ela afastou-se ligeiramente, a olhá-lo nos olhos, com aquela sabedoria estranha, muito para além dos seus anos. Pareceu encontrar a sinceridade que procurava, porque acenou solenemente. "Obrigada por teres perdido a tua carteira, Ricardo", disse ela com um pequeno sorriso. Ele riu, surpreendido pela sua observação. "Também estou grato por isso, Bia. Mais do que imaginas." Depois de deitar novamente a Beatriz na cama, Ricardo voltou à varanda, a contemplar as estrelas que mal se viam através da poluição luminosa da cidade. Tirou a carteira de cabedal que agora carregava como um talismã. Lá dentro, cuidadosamente preservado, estava o bilhete que mudara a sua vida. "Desculpe, o meu irmão está com fome, por isso tirei só uma nota para comprar pão. Prometo que devolvo o dinheiro." Um simples ato de honestidade de uma criança desesperada desencadeara uma cadeia de eventos que transformara completamente 3 vidas. A sua, antes desprovida de significado, apesar de toda a sua riqueza. A de Beatriz e Tiago, anteriormente marcada pela perda e pela dificuldade. E até a de Manuel, que encontrara na perda temporária dos seus filhos a motivação para se reconstruir. Ricardo guardou o bilhete de volta na carteira. O caminho à frente, sem dúvida, teria desafios. Disso ele tinha a certeza. A reintegração gradual de Manuel na vida das crianças, as questões legais a longo prazo, os anos formativos de Beatriz e Tiago com todas as suas complexidades. Mas, naquela noite estrelada, com a sua promessa a Beatriz ainda a ecoar na sua mente, Ricardo sentiu algo que procurara toda a sua vida sem o saber. Um sentimento de pertença, de propósito, de família. Era verdadeiramente um novo começo para todos eles.